Você sabia que existem 7 tipos de renda e que a maioria das pessoas se preocupa apenas com uma? E é por isso que elas vivem nessa zona de pobreza. E hoje eu vou te falar as 7 formas de renda que eu estou estudando para trazer para minha vida e assim melhorar a vida financeira minha e da minha família. Desde sempre somos ensinados a sempre estudar, trabalhar, para poder ter uma boa faculdade, consequentemente arrumar um bom trabalho. Desde se a gente pegar lá da Revolução Industrial, onde a galera começou a sair do campus, procurar a se especializar, para poder estar no mercado de trabalho mais popular, mais massivo, a gente tem esse incentivo. O grande problema nisso é o que isso gera e como isso limita a sua visão sobre uma coisa, sobre um todo muito maior. Meu nome é Felipe Munoeiro, se você está gostando, já dá uma força, se inscreve aqui no canal para a gente bater os nossos primeiros 1000 inscritos. E hoje eu vou te falar as 7 formas de renda que eu estou estudando para trazer para minha vida e assim melhorar a vida financeira minha e da minha família. E o nosso primeiro ponto que a gente já vai trabalhar aqui, claro, é essa renda principal, que é essa renda ativa. Essa renda que você vai, estuda, se forma, trabalha ativamente ali diariamente. Claro, essa renda é fundamental e é muitas vezes a base de tudo que a gente vai construir. Então é importante lembrar aqui também que eu vou trazer para vocês, desde coisas que a gente pode investir ali com 10, 15 reais, até coisas que a gente pode investir com 100, 150 mil reais, enfim, de acordo com a realidade de cada um. Então a gente já tem a primeira renda, que é essa renda ativa, a renda que você vai lá, trabalha e recebe seu pagamento bonitinho no final do mês. Então a segunda renda que a gente vai falar aqui é a renda de negócio. A gente pode trabalhar a renda de negócio tudo aquilo que você produz, ou principalmente gerencia para fazer essa produção, e vende por mais caro. Vou dar um exemplo que eu tava pensando aqui para casa, que era minha sogra, ela é muito boa com tricô, minha esposa também. Então eu tava pensando em comprar o material, entregaria para ela, elas iam produzir esse material e eu ia trabalhar com a parte de vendas, com a parte da gestão de todo o negócio, mas eu propriamente não trabalharia ativamente. Isso eu tô falando de uma coisa pequena. É claro, se você tiver dinheiro, se você tiver condições financeiras de abrir uma empresa, abrir uma grande fábrica, um restaurante, alguma coisa maior, é a mesma lógica. Mas o ponto aqui que eu falei, né, eu tô trazendo uma ideia de uma coisa pequena que você pode começar ali sem ter essa centralização em você, sem você ter que necessariamente estar ali. Porque, por exemplo, para fazer essa questão do tricô, eu não preciso tricotar. Consigo pegar minha sogra, minha esposa, depois contratar pessoas e tudo mais e ir escalando isso. Terceira fonte, né? Segunda fonte que a gente vai trabalhar mais a fundo, mas a nossa terceira fonte é a fonte de aluguel. O aluguel, então, a gente pode pensar em alugar coisas, em alugar espaços e alugar casas e sítios e carro e tudo mais. Então, às vezes, tem uma ferramenta que você não usa diariamente, né? A gente vê muito isso como ideia de renda extra e tudo mais, mas você pode pensar em trabalhar essa ideia para fazer isso de uma forma mais profissional. Então, eu tenho um quarto, né? Eu vou trabalhar esse quarto, vou fazer um Airbnb para ele, eu vou fazer um perfil no Instagram, eu vou fazer uma coisa muito mais trabalhada e, consequentemente, um retorno muito maior. Eu tava vendo esses dias no YouTube uma moça comentando sobre uma mulher que alugava a casa, a própria casa, para fazer fotos. Ela tinha uma casa bonita, mas alugava para fazer foto, ensaios. E é uma puta ideia, né? Obviamente, precisa de uma casa boa, né? Para esse nicho especificamente. Mas ela criou um Instagram, ela tava comprando para terceira casa já, para poder trabalhar com essa ideia. É aquilo, é você olhar e ter um olhar mais profissional sobre aquilo. Você pode simplesmente fazer uma renda extra, abrir lá no Airbnb um quarto e esperar alugar quando der. Ou você pode pensar em fazer parceria, em divulgar, trabalhar de uma forma mais profissional, e aí seria a sua terceira fonte de renda diferente, ok? Você teria seu trabalho, que te consome lá o tempo necessário. Você já pensa num negócio que você possa fazer menorzinho ele também e ir escalando. Pensa na questão de aluguel. Pô, monta um perfil, sei lá, homens, né, tem bastante ferramenta, mas monta um perfil, profissional em alugar ferramenta. E aí você coloca lá fotos de todas as ferramentas, todos os equipamentos, as pessoas que vão lá, pega, utiliza, a satisfação dela, depoimentos. Então isso tudo é uma ideia que vocês podem trabalhar ali com poucos reais. E claro, para quem não quer ter essa dor de cabeça, uma outra ideia é os fundos de investimentos. Porque um fundo de investimento tem principalmente a parte de aluguéis. Se você pegar a parte de logística, por exemplo, a parte de shopping, ela é basicamente um aluguel. É como se você comprasse uma parte do shopping, uma parte do galpão, e aí, consequentemente, você tá trabalhando com aluguel, né? Então, se você pensar nisso, só que, claro, que para isso você precisa estudar, você precisa entender sobre o mercado, sobre como comprar, e tem fundos que você consegue comprar com 10 reais. A nossa quarta fonte de renda é a divisão de lucro. Quando a gente cria uma empresa, basicamente a gente pensa em que, além do prolabore, que é aquilo que você vai receber como gestor, é a divisão dos lucros. E às vezes a gente não quer nem necessariamente trabalhar na empresa propriamente dito. Dependendo, para quem tem uma condição de vida um pouco mais estável, você pode investir numa pessoa que tem uma ideia bacana. Se você conhece alguém que tem uma ideia bacana, você vai lá, empresta o dinheiro, a pessoa vai lá, faz aquilo acontecer e te devolve parte desse lucro, né? Você combina, de forma de contrato, tudo mais. Mas é uma forma de também se expor a um quarto tipo de renda. Uma outra visão que você pode fazer ainda, pensando em divisão de lucros, é comprar pequenas empresas. Então você também tem uma condição financeira um pouquinho melhor, né, conhece algum negócio pequeno e que tem um potencial, você fala, cara, eu vou te dar uma grana aqui, vocês escalam esse negócio e a gente divide os lucros. Às vezes é interessante para as duas partes, né? Você não conhece ninguém necessariamente, mas você
tem essa condição de dar essa injetada e você pega uma divisão desse lucro. Ainda nessa ideia, com uma forma mais barata e mais palpável para a maioria de nós, é investir em ações. Porque quando você compra uma ação, nada mais é, no mesmo lance da ideia do fundo de investimento, é você ter para você também uma parte de um negócio. Então, quando você compra uma ação da Petrobras, é como se você comprasse parte da Petrobras. Quando você compra um Banco do Brasil, é como se você fosse dono do Banco do Brasil. Nem que seja, né, do adesivo que tá lá na porta. Mas é mais ou menos essa ideia. Então, você vai receber parte daquele dividendo. Você não vai receber pro labore, porque você não é um gestor, mas você recebe dividendos, que é a divisão dos lucros. Essa seria a nossa quarta fonte de renda. E acho importante lembrar que quando a gente está falando de fundo de investimento, bolsa de valores, ações, é muito importante a gente estudar massivamente. Então vou deixar num link aqui, no primeiro link, um curso muito bacana e a preço assim, mais barato que, sei lá, um Big Mac aí, muito mais em conta. E é claro também que com esse curso você não vai virar um Luiz Barsi, tá? É bom a gente alinhar as expectativas, mas pelo preço que é, assim, é super barato, dá pra você já ganhar uma boa noção, você que nunca ouviu falar, não sabe o que eu tô falando, o que é um FI, o que é, como que eu compro ações, enfim, lá você vai conseguir ter uma boa ideia e é super seguro, vale a pena, tá? Se você quiser aprender, quiser tirar essas dúvidas, dá uma olhadinha aqui no primeiro link que tá aqui embaixo e vale super a pena. Vamos recapitular aqui então, a gente já falou sobre 4 formas de renda. A renda ativa, que é a renda do trabalho habitual. A renda de negócio, que é quando você produz alguma coisa, desenvolve alguma atividade, que você vai vender por mais caro daquilo que você gastou para produzir. A renda de aluguel, que é quando você alugar um espaço, um bem ou até as próprias FI. A renda de negócio, que é quando você investe, compra uma parte de um negócio ou as próprias ações. Então essas foram as 4 formas que a gente já trabalhou, vamos para a quinta. A quinta ela é bem delicada, mas ela é muito legal, que é sobre a venda de itens que se valorizam. Você compra um terreno hoje, e aí esse terreno hoje você pagou 10 mil. Daqui 5 anos, você vai vender esse terreno por 20 mil. Esse spread, essa diferença que você fez, vai ser o lucro e, consequentemente, a renda que você tem. Você pode fazer isso com coisas menores, claro que a gente vai trabalhar sempre com as duas visões, mas você pode fazer isso com terreno, você pode fazer isso com casa, você pode fazer isso com carro, pode fazer isso com bens colecionáveis, tem relógios, enfim, canetas, tem N coisas colecionáveis, quadros. Ou uma coisa que eu acho mais interessante atualmente, que você pode também investir desde 10, 20 reais ali até o infinito e além, que é as criptomoedas. Ela é basicamente esse mesmo princípio, que é você compra uma cripto hoje e vende ela quando ela se valoriza. Só um ponto de atenção aqui. Você só ganha quando você vende. Então essa valorização ela é muito pontual, né? Não é uma renda recorrente. Diferente de você comprar um fundo de investimento, uma ação que vai te dar dividendo todo mês, a cada trimestre, não. Nesse caso, essa renda você só vai fazê-la quando você realizar a venda. Então, comprei um Bitcoin por 10 reais, ele subiu para 100 reais, eu não ganhei 100 reais. Eu só vou ganhar 100 reais a hora que eu vender ele, na verdade eu ganhar 90, né? A hora que eu vender ele e aí eu pegar esse lucro, ok? Então é importante essa parte. Uma outra ideia nessa mesma visão que eu também estou fazendo agora, que assim que eu estiver mais dominando o assunto eu vou trazer para vocês, é com leilões. Você compra um bem no leilão e vende ele mais caro. É basicamente a mesma coisa. Você vai comprar um celular por 1.000, vai vender ele por 2.000. Você vai comprar um carro por 30, vai vender ele por 60. Então a gente está falando principalmente de leilão de produtos, que tem esse giro mais rápido. Mas claro, você com carro, com casa, com N coisas. Então se você está gostando, se inscreve aqui no canal. Pretendo trazer agora 2 vídeos na semana, bastante conteúdo. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando, como que você... o que eu poderia trazer para vocês, para a gente ter essa troca. Então vamos para a nossa sexta fonte de renda, que é empréstimo de dinheiro. Mas aqui tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá, você pode fazer de várias formas. Você pode emprestar desde uma renda aí para um parente, para um amigo, a juros, tudo dentro da legalidade, procura advogado, ele vai saber te informar melhor. Fazendo isso por contrato e deixando um bem de garantia para você também não tomar esse prejuízo, né, caso venha acontecer alguma coisa. Uma outra ideia que você pode fazer nesse mesmo princípio é os CDBs, CDIs, LCAs, LC, enfim, tem N formas aqui, não sei se eu falei todas, mas a gente volta pro ponto das ações, tá? É importante, por isso que eu falo pra vocês, se precisar, estuda, tem o link aqui abaixo, vai lá, dá uma estudada, mas é uma outra forma de você fazer dinheiro também com empréstimos. Um CDB, por exemplo, nada mais é do que você emprestar seu dinheiro para o banco e ele vai te devolver isso com juros. É basicamente o papel que o banco faz, só que inverso. Tá? Então, quando a gente pega dinheiro do banco e ele cobra com juros, é a mesma coisa, a gente faz isso ao contrário. É muito seguro, muito mais fácil, então vale a pena, eu acho, mais por esse caminho do que emprestar dinheiro para alguém. Claro que às vezes a rentabilidade de emprestar para um terceiro, ela é mais instigante, porém é mais complicada e mais complexa. E a última renda é uma renda curiosa, que é a renda de direito autoral. Muitas coisas te dão direito autoral porque é uma renda extremamente passiva, né? A gente pode falar aí de livros, a gente está falando de músicas, a gente está falando de vídeos para o YouTube, TikTok e N coisas que, dependendo da habilidade que você tenha, dependendo da sua ideia,
vale a pena você trabalhar e estudar isso. Então eu trouxe aqui para vocês as 7 formas e as 7 fontes de rendas que você pode estar estudando, se aperfeiçoando, vai atrás, busca cada uma delas, pensa o que você pode fazer em cada uma delas para de fato você sair da sua vida que você se encontrou hoje, se isso não tá te agradando. Já peço para vocês maratonar aqui o canal, já deixar um like, já se inscrever para dar aquela força. Tá passando um vídeo aqui para vocês e é isso aí. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.